Pois bem, pessoal, vamos fazer aqui o 7º vídeo, então, desta série que nós estamos fazendo, se o inferno de fogo e tormentos é um ensino bíblico ou não. Conforme vocês puderam ver nos vídeos anteriores, aí fica claro que o ensino do inferno de fogo, defendido por muitas religiões, ele não tem origem na Bíblia, ele não se embasa na Bíblia, mas na filosofia e em algumas adulterações também. E é justamente nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês uma adulteração gramatical que foi feita, especialmente nas Bíblias evangélicas, para induzir as pessoas a acreditar nessa crença pagã, tá bom? Então vamos lá. Todos os textos que eu estou usando aqui para apresentar a palavra Geena para vocês, que é uma palavra grega, tá? São tirados da Bíblia de Jerusalém. Então você pode copiar, aliás, comparar, né? Se você quiser pegar a Bíblia de Jerusalém e comparar, você vai perceber aqui que nós copiamos com precisão todos os versículos, tá bom? São 3 folhas apenas, eu não vou ler todos os versículos, né? Vou destacar aqui apenas os pontos altos para que vocês possam ver aí as ocorrências do termo, tá bom? Então nós temos a primeira em Mateus 5:22, aparece aqui a palavra Geena de fogo, né? 5:29, aparece novamente Geena. 5:30 fala mais uma vez. 10:28, que é aquele famoso texto que muitos pastores gostam de usar para tentar provar a imortalidade da alma. A gente vai ter um vídeo específico depois, pessoal, apenas sobre o texto de Mateus 10:28. Porque aqui fala da alma, né? É o único texto que fala de alma, e alma junto com Geena. E a gente vai explicar isso em detalhes para vocês depois, tá bom? Em pormenores, tá? Então aqui é a 4ª ocorrência da palavra Geena, tá? Que você lê geralmente inferno nas Bíblias evangélicas, inclusive a Nova Versão Internacional, né? E vou provar para vocês que está errado. Aí nós temos Mateus 18:9, entendeu? Fala aqui, né? Ela é tirada na Geena de fogo. 23:15, Jesus condenando os escribas e os fariseus, aqui fala mais uma vez da Geena. 23:33 na sequência, né? Depois nós temos uma sequência de 3 textos em Marcos, capítulo 9, 43, 45 e 47, tá? E aí nós temos a palavra Geena. Nas Bíblias evangélicas, você vai ler a palavra inferno nesse lugar, tá bom? E os 2 últimos são esses aqui, ó. Lucas 12:5, que é o mesmo de Mateus 10:28, tá? É um texto paralelo, por assim dizer. E também Tiago, capítulo 3, versículo 6, que ocorre mais uma vez a Geena aqui, Tiago fazendo uma referência ao fogo da Geena, né, que é a língua inflamada pela Geena, simbolicamente falando aí, usando fogo, né, olha aqui a palavrinha fogo aqui, ó, fogo e Geena geralmente estão associados, né, e aqui ele compara a língua a fogo, né, que pode realmente trazer destruição, tá bom? Originalmente a palavra, nesses textos que eu apresentei para vocês, ela é escrita dessa forma aqui que vocês estão vendo, ó, Geena, Geena, tá? É assim que é a transliteração. Em português, simplesmente assim, tá bom? De onde veio essa palavrinha? Essa palavra veio dessa palavra hebraica aqui, ó, o hebraico, ó, grego, hebraico, o hebraico. O hebraico é daqui para lá, tá? Algumas vezes vai estar completo e algumas vezes vai estar sem essa palavrinha no meio, tá? Então, o que quer dizer, ó, gay, ben, non, gay, ben, non. Às vezes está apenas gay e non, tá? Sempre se referindo ao mesmo lugar. Então, aqui é a transliteração que vocês estão vendo. E o que significa essa palavra em português? Ela significa vale dos filhos de Inom. Vale dos filhos de Inom, tá? É isso que significa. Esta é a tradução e o significado de Geena. Então, nós perguntamos, existe algum nexo gramatical com a palavra inferno? Não, absolutamente nenhum nexo gramatical. Então, por que as Bíblias evangélicas traduziram essa palavra aqui por inferno se não tem nexo gramatical, não tem nenhuma relação de significado? Obviamente, fica claro o objetivo de adulterar a palavra de Deus para induzir as pessoas a acreditarem no sofrimento com fogo. Então, isso foi feito para induzir as pessoas, amarrarem as pessoas a uma crença falsa, uma crença pagã, de que existe um lugar com fogo ou com possível tormentos, onde os maus serão condenados ali a sofrer eternamente.
mas não existe nexo. Então, é uma crença que já é derrubada, por assim dizer, gramaticalmente. A palavra Geena, como vocês estão vendo aqui na sequência, não tem nada a ver com a palavra inferno, tá bom? Como era a Geena nos dias de Jesus? A Geena passou por muitas mudanças, né? Na época quando os israelitas, eu estou nessa parte aqui agora, pessoal. Na época, quando os israelitas chegaram ali na Terra da Promessa, o Vale de Inom, que é Geena em grego, ele era uma divisa natural entre a tribo de Jerusalém e a tribo de Judá. Então ali, né, assim como hoje em muitos lugares, às vezes um vale ou um rio serve como divisa natural para dois povos, duas nações, dois estados, ou dois municípios, por exemplo, nos dias de Josué, quando a terra foi dividida, o Vale de Inom, ele foi dividido, ele serviu como uma divisa natural territorial entre a tribo de Jerusalém um pouco acima e a tribo de Judá um pouquinho abaixo. É claro que teve ali muitas mudanças no decorrer dos tempos, né? Tá? Houve uma época que houve sacrifício a deuses falsos e etc. Nos dias de Jesus, ali não era feito sacrifícios. Mas o que existia ali no Vale de Inom, do lado sudoeste da muralha de Jerusalém? Ali havia um lixão que pegava fogo constantemente. Então, todo o lixo da cidade era jogado ali, carcaça de animais, etc. Tá? Alguns animais, por exemplo, às vezes não caíam totalmente no fogo, parte dele ficava do lado de fora. Obviamente que ele apodrecia, né? E os bichos, né, surgiam e comiam o restante que aparecia. Por isso que Jesus usou onde o verme não morre, né? Entendeu? Por quê? Nesse lugar aqui, às vezes, alguns corpos de animais não eram totalmente queimados. Parte deles ficava fora do fogo, né? E eram consumidos por esses vermes. Então, os judeus conheciam bem esse lugar. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Então, Jesus usou a Geena, ou o fogo da Geena, para retratar o quê? A destruição total, que todos aqueles que desobedecerem a Deus, de forma impenitente, não se arrependerem, vão sofrer. E não um tormento eterno ou qualquer coisa parecida. Tá bom? Outra coisa que é importante a gente salientar quando a gente fala da Geena. Por que as versões evangélicas, principalmente as evangélicas, elas não traduziram Geena por inferno também no Antigo Testamento? No Novo Testamento são 12 ocorrências, no Antigo Testamento são 13. Se tiver que traduzir a mesma palavra, porque na Septuaginta grega, que é o texto do Antigo Testamento em grego, e foi traduzida por Geena a palavra gei beinon, por que não foi traduzida por inferno no Antigo Testamento e apenas no Novo Testamento? Se esse seria um ensino clássico, um ensino importante aí para provar de alguma forma que Deus criou um lugar onde as pessoas serão atormentadas para sempre. Então aí você já vê 2 pesos e 2 medidas, né? Então não foram justos em fazer isso. Erraram em traduzir Geena por inferno e o fizeram só no Novo Testamento e não fizeram no Antigo Testamento. Então, por aí, para aquelas pessoas que fazem uma leitura honesta da Bíblia, fica muito claro uma manipulação, uma adulteração que foi feita para induzir as pessoas a acreditar no ensino pagão, né? Que sorrateiramente foi se infiltrando aí no meio da religião que se afirma ser cristã. Então, as religiões que afirmam ser cristãs, obviamente, que defendem esse ensino, estão ensinando uma mentira aí, né, para os seus adeptos, tá bom? Então, está aí, né? Mais um vídeo para vocês verem que o ensino do inferno de fogo é um ensino que não tem embasamento bíblico nenhum, né? É um engano que é pregado, que difama Deus e cria nas pessoas um temor mórbido, desnecessário do Deus de amor, Jeová, ok? Espero que estejam gostando desses vídeos. Nós vamos fazer mais aqui e apresentar para vocês aqui neste canal. Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.